E voltamos com mais Universidade Aberta para vocês, internautas. E conforme eu prometido, agora eu vou já iniciar o segundo bloco com as perguntas do Adriano. Muito bem, o Adriano diz o seguinte: como conseguir investimentos para um projeto social? Então nós vamos adaptar a essa pergunta, Adriano, se você me permite, especificamente a esse projeto que a Oriba apoia. Quem gostaria de iniciar, por favor? Bom, Beatriz, vamos lá. Então, para a gente conseguir os fundos, primeiro a gente tem que ver quanto a gente precisa, né? E aí a gente passa durante esse ano também, a coordenação ela faz um orçamento de tudo que ela vai precisar e tal. Como no caso a gente vai para Minas, então a gente precisa do ônibus, que fica bem caro, né? E a gente faz uma lista de tudo, faz orçamento e manda para a faculdade e vai tentando conseguir patrocínio de todos os lugares possíveis, assim. Grande parte assim do dinheiro que a gente consegue assim vem também da faculdade e também da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão lá da USP, né, da universidade, né, que a gente consegue. Então a gente pega esses orçamentos, manda a cotação de tudo e a gente espera a resposta para ver se vai conseguir essa verba ou não, né, tanto da faculdade quanto da Pró-Reitoria da universidade também. Com esse dinheiro a gente consegue cobrir boa parte do material que a gente precisa, desde o material de limpeza até uma parte laboratorial, luva, álcool, que a gente precisa usar. Mas ainda assim a gente fica dependente de empresas, né? Empresas têm a preocupação social, como a Teresa comentou da Roriba, que a Roriba ela patrocina nossa campanha de anemia, ela empresta um aparelho para a gente poder fazer todas as análises, mas outras empresas também nos apoiam, a Roche e a Abbott, que nos apoiam para os exames de diabetes, com as lancetas, com os aparelhos, com as fitas para a dosagem da glicemia. E a Merck, que gentilmente nos cedeu os kits para a gente poder fazer a análise da água. Assim, é bem complicado a gente conseguir patrocínio, porque é uma doação, né? Da própria universidade, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, ela é destinada para apoiar esse tipo de projeto. E a gente consegue, assim, mas essa complementação a gente depende bastante da boa vontade de empresas. E essas empresas, né? A Abbott, a Roche, a Merck, a Roriba, com a boa vontade delas, a gente é muito bem atendido, muito bem recebido, eles nos apoiam, mas esse ano mesmo a gente já iniciou a busca de apoio, que realmente, quando a gente mexe com dinheiro, né, quando a gente está trabalhando com pessoas, recursos humanos, a gente consegue levantar pessoas assim, mas quando mexe com dinheiro é um assunto um pouco mais delicado. Exato. Até por isso... Fala. Não, pode falar, lógico. Até devido a essa limitação do dinheiro que a gente não consegue levar tantas pessoas para a jornada, né? E aí acaba levando 36 jornadeiros e mais 8 acadêmicos da coordenação. Mas é mais por causa do dinheiro mesmo que a gente não leva mais pessoas. E o Lourenço, nosso internauta aqui no Linha Direta, ele tem uma pergunta bem interessante. Ele diz o seguinte: para obter isenção no imposto de... Eu vou resumir a sua pergunta, tá? Ele diz o seguinte: na verdade, quem que pode contribuir com esse projeto? Pessoa física ou jurídica ou os dois? Porque, afinal de contas, existe isenção no imposto de renda para quem contribui com determinados projetos sociais. Em relação a essa parte, todos esses trâmites a gente teria que consultar, né, a assessoria jurídica da faculdade, mas a gente tem o apoio de pessoa jurídica, pessoa jurídica a gente tem certeza que apoia. Eu não sei muito bem o caminho, mas a gente emite uma carta de agradecimento com o número da nota fiscal, com o CNPJ da empresa, que provavelmente esse é o meio utilizado para abater em relação ao imposto de renda. Já em relação à pessoa física, eu acredito que seja de forma parecida, né? Eu não tenho muito conhecimento nessa parte mais administrativa, mais burocrática, mas isso qualquer contador, um advogado pode responder essa pergunta, às vezes até no próprio site da Receita, porque na declaração de imposto de renda você tem, né, o campo de doações. Exato. Então, talvez seria consultar isso, pegou de surpresa, não tem problema nenhum, inclusive, mas é um ponto interessante. Inclusive, eu acho que vocês podem deixar, vocês têm o endereço de um blog, inclusive um telefone para contatos, de repente o Lourenço mesmo, ele está interessado em contribuir com esse projeto, enquanto pessoa física, não é? Por favor, um telefone para contato, de repente? Quem sabe? Vamos ganhar recursos desse projeto. Opa, estou muito feliz, Lourenço, pela oferta. Telefone às vezes fica um pouco complicado, porque como o projeto é sustentado por acadêmicos, a gente não tem um telefone corporativo, mas a gente tem o nosso e-mail, por favor, né? O nosso e-mail é jcafb, que é jcafb,
jcafb@usp.br, né? Esse JCAFB é Jornada Científica dos Acadêmicos de Farmácia e Bioquímica. Então é jcafb@usp.br. Né? Se quiser, pode entrar em contato com a gente. Qualquer pessoa que quiser, tiver alguma dúvida sobre o projeto, a gente está disposto a poder passar qualquer informação. E o nosso blog também, que tem algumas fotos, tem algumas informações, né, algumas histórias que a gente tem lá. Que o blog também é jcafb, né, jcafb.blogspot.com, né? Então, depois a gente pode também... A gente vai repetir isso até o final. E fiquem à vontade para poder postar no nosso blog, para comentar lá, para escrever e-mail, que a gente a gente está todo aberto para poder responder qualquer dúvida e conversar um pouco sobre esse projeto. Marcelo, como disse o Laerte, vocês ficaram somente 16 dias. Agora, para trabalhar durante esses 16 dias, assim, incessantemente, dormindo 3 a 4 horas diárias, vocês, na verdade, trabalham o ano inteiro, né? Não é só um mesinho antes. Como é que funciona isso na prática, Marcelo? Então, realmente, sabe, durante o ano todo que a gente trabalha, forma assim, durante a jornada a gente já escolhe a coordenação do ano seguinte para trabalhar. Isso já em janeiro. Então, depois que acaba a jornada, já acho que em fevereiro, até antes, depois logo em seguida que acabou a jornada, a gente já começa os trabalhos para planejamento da jornada do ano seguinte. Então, já desde o começo a gente começa já a organizar a coordenação, já começa a pensar nos treinamentos, já correr atrás de patrocínio, correr atrás dos orçamentos que a gente precisa. Então, desde o comecinho, sabe, desde do primeiro semestre já tem muito trabalho para realizar, né? E tem que correr atrás de bastante coisa. Durante o segundo semestre tem os treinamentos também, tem a prova. Então, assim, é um trabalho, eu acho que intenso durante o ano todo, assim, sabe? Realmente não é um mês antes que a gente vai planejar a jornada inteira. É um planejamento, assim, bem focado durante o ano todo, assim, que precisa do foco, assim, precisa de bastante procura, bastante garra, assim, para conseguir tudo, assim, durante o ano todo, assim, da coordenação. É um trabalho bem árduo, assim, para coordenação. É um trabalho bem puxado que precisa de um tempo, assim, para a gente conseguir realizar realmente o trabalho todo, o planejamento da jornada, assim. Não é uma tarefa simples, não, assim, é bem complicado mesmo. Infelizmente, nós estamos chegando ao término de nosso programa, mas antes do finalzinho dele, eu gostaria que os nossos 3 entrevistados de hoje, a Beatriz, o Marcelo e o João Vitor, pudessem definir em uma frase o significado desse projeto na vida de cada um deles. Quem gostaria de começar? Uma frase. Um texto, assim. Eu posso, não sei, na verdade não seria uma frase minha, né? Eu teria que parafrasear um ideal, que é o ideal que nos guia, que a nossa... É um discurso da nossa professora orientadora, professora Primavera Borelli, que muitos duvidam que é possível mudar o mundo, né? Então, tem que ter uma introdução para essa frase, né? Mas claro, é difícil você mudar o mundo, tem muita gente que não acredita. E tem aquele clichêzinho de comece com você, com as pessoas ao seu redor, que a gente, com uma cidade inteira, apenas, que foi o que a gente tentou fazer. E a frase que ela fala é: acreditem na utopia. Que é possível, sim, mudar o mundo, basta a gente querer, que com pequenas ações... A gente pode até não achar, mas é aquele efeito borboleta que uma pequena ação que a gente faz aqui no futuro, talvez décadas depois, com pessoas indiretamente envolvidas, isso vai acontecer, né? Então essa frase seria: acreditem na utopia. E graças a essa sua filosofia, né, esse seu pensamento aqui, muitos conseguem realmente mudar a realidade de muitos, né? A começar por vocês por meio desse projeto. Justamente. Então tem que se pensar dessa forma mesmo. E o Laerte aqui no chat complementa dizendo que acho que o mais importante do projeto é o efetivo ingresso no mundo real. Muito bem. Beatriz. Bom, com a frase do João, né, com certeza ela se aplica para nós 3 e para todos os jornadeiros, todo mundo que já foi para lá, que a gente realmente passa a acreditar na utopia, né, na utopia que a gente pode mudar o mundo, que mesmo aquele sonho assim que você é muito pouco, como é que você vai mudar o mundo inteiro? Mas no nosso caso a gente juntou umas 40 pessoas, foi para a cidade e a gente fez o máximo para conseguir mudar a vida de algumas pessoas que, pelo efeito borboleta, né, sei lá, eles
acabam mudando a cidade inteira. Então, não é uma coisa muito difícil, né? E, sei lá, o que mudou na minha vida é que, tipo, depois que eu voltei desse projeto, eu comecei a falar, meu, eu não preciso fazer jornada só lá em Correia do Fogo, eu posso fazer jornada em qualquer lugar. Então, na minha vida aqui, eu comecei a mudar as coisas, mudar o jeito de ver a vida e tentar ajudar mesmo, sabe? Ser simpática todos os dias é difícil. E coisas pequenas, assim, sabe? Tentar ajudar sempre no que você pode, aonde você tá. Você não precisa ir pra algum lugar ou mudar, sei lá, você tá vendo alguém na rua, assim, fala, alguém tá próximo a você, qualquer coisa. E aí tentar mudar aqui mesmo, em São Paulo. Meio que isso. Por meio da nossa rotina, né? É, Cotidiano. por meio da rotina, cotidiano. Marcelo. Então, eu tava pensando aqui, eu acho que talvez uma palavra que representaria bem a jornada seria a palavra esperança. Eu acho que esperança tanto para a população quanto para os jornadeiros mesmo. Eu acho que assim fica muito, acho que ficou bem nítido, pelo menos para mim, quando a gente foi realizar atividades lá a gente faz uma atividade também no asilo, que a gente acabou não esquecendo de comentar, mas a gente visita o pessoal do asilo. Não é só gente velha, idosa assim que tem lá, é gente abandonada também. E com problemas mentais, muitas vezes. Então, e eles passam, sabe, o dia inteiro sem conversar com ninguém, eles passam o dia inteiro sem fazer nada mesmo, assim, ficam lá o dia inteiro. Imagina como deve ser entediante ficar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. E quando a gente vai lá, a gente consegue ver que, tipo, eles ficam muito felizes, assim, os olhos deles, eles brilham, assim, eles abrem um sorriso gigantesco, assim, porque a gente vai lá e dá um pouquinho de atenção pra eles, assim, a gente chega e conversa com eles, a gente faz uma brincadeira, a gente canta com eles, e são atos simples, assim, mas que pra eles fizeram toda a diferença. Eles mesmos falam que só o simples fato da gente ter conversado com eles já mudou completamente a vida deles, assim. Então, a gente via que só pelo fato da gente conversar com eles, de estar lá, a gente deu uma esperança pra eles, assim, uma esperança de que sim, eles podem mudar, eles podem, sabe, de que um dia eles vão poder sair de lá, vão poder, sabe, ter uma vida melhor, assim, sabe. Eu acho que não só pra eles, mas isso eu acho que é pra toda a população, sabe, de que a gente passa um ensinamento pra eles e que eles vão ter, sabe, essa esperança de que eles vão poder mudar os hábitos de vida e vão poder ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida, assim, né. E eu acho que pra gente, porque é uma esperança, é isso que eles falaram, né? Uma esperança de que a gente vai conseguir, sabe, mudar a vida de alguém, vai conseguir, sabe, mudar pelo menos, a gente vai conseguir mudar de alguma forma uma pessoa, assim, sabe, mudar a vida de alguém, mudar a nossa vida também, assim, sabe, tipo, eu acho que sempre manter, eu pelo menos tenho sei lá, eu passei a acreditar mais nas coisas, assim, sabe, então eu acho que a palavra esperança representa bastante, acho que a jornada, assim, sabe. Amém, Marcelo. Assim seja. Tá? E que vocês realmente continuem engajados nesse ou em outros projetos que virão, desde que beneficiem, façam bem aos outros. E que vocês possam me contaminar e contaminar os internautas e quem também segue o trabalho de vocês, tá? Então eu agradeço a presença de Marcelo Akutagawa, Beatriz Cássia Carro e João Vitor Cabral Costa. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Tá? E antes de mais nada, vamos aqui de novo falar sobre o blog, né? João, por favor, repita o nome do blog. Então, para quem quiser acessar o blog, que tem algumas informações sobre a jornada, algumas fotos, algumas histórias, é jcafb.blogspot.com. É jcafb.blogspot.com. Muito bem, muito obrigada novamente. Obrigada a vocês, internautas, pela participação ativa no chat, no Linha Direta. E nós voltamos com mais programa Universidade Aberta na semana que vem, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E não se esqueçam, para quem desejar acompanhar as dicas culturais do Catraca Livre, assistam o programa quinta-feira, às 17 horas. Até lá, um beijo, um excelente fim de semana.